Atos 16, a partir do versículo 1. Por vezes a gente olha para a nossa trajetória, o tipo de vida que nós levamos, o tipo de vida cristã que nós levamos, e a gente tem uma tendência a olhar o preto e o branco, como se entre nós e o fim da linha fosse apenas uma linha reta, retilínea e uniforme. Mas a vida cristã, ela é realmente cheio de curvas, eu posso dizer, cheio de complexidades, que vai exigir de nós muitas vezes não a tabuada, não a receita do bolo, mas lentes espirituais, para que a gente perceba para onde o Espírito quer que nós venhamos a estar. Por isso eu convido você a ler o capítulo 16 de Atos e suas complexidades, junto comigo a partir do versículo 1, que diz assim: E chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. E os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse, tomou-o então e o circuncidou, por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé, e a cada dia cresciam em número. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então passaram pela Mísia e desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe: Vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Pois então, semana passada nós vimos o problema da imposição por parte dos cristãos judaizantes, assim é chamado, por insistirem que os gentios deveriam ser circuncidados para a salvação. A gente viu que houve toda uma discussão, todo um embate de Paulo e Barnabé contra aqueles judeus cristãos, a ponto do assunto ter sido levado para Jerusalém, para que a igreja apostólica em Jerusalém decidisse sobre aquele assunto. O que os judeus judaizantes insistiam que os cristãos gentios deveriam fazer? Não só a circuncisão, mas toda a guarda da lei mosaica. Na verdade, como nós vimos semana passada, eles queriam que os gentios se convertessem ao judaísmo para depois se converterem ao cristianismo, com o discurso de que se eles não assim o fizessem, eles não seriam salvos. A salvação, do ponto de vista judaico, precisa ser entendida aqui, porque o judeu, ele não achava, nos nossos termos, que a salvação era pela lei, no sentido de você ser fiel à lei e ser salvo. Na verdade, essa é uma contemplação extremamente moderna, né? O judeu achava que para você, não sendo judeu, ser salvo, você tinha que ser judeu, se submeter a toda a tradição, a circuncisão, a guarda do sábado e todas as leis e cerimoniais do Antigo Testamento. Porque se você assim o fizesse, você passaria a fazer parte do povo da aliança. Então que isso fique bem claro para que a gente entenda. A salvação para o judeu não era, eu cumpro a lei e por isso eu sou salvo, e quem não cumpre não é salvo. Não.
todo que estivesse debaixo do pacto abraâmico, o pacto que Deus fez com Abraão no passado, né? Que geraria a partir de Abraão filhos, né? Uma quantidade tão grande como as estrelas do céu, como as areias do mar, todos que estivessem debaixo desse pacto seriam salvos. Até porque a gente tem uma tendência a achar que todo judeu sacrificava, né? Todo judeu levava a sua oferta, e não se iludam. Por exemplo, os pastores, até no episódio do nascimento de Jesus, era um grupo que era tido como rebeldes, porque eles não iam sacrificar, porque eles, muito difícil estarem nos centros, porque eles estavam nos campos. Mas não era por isso que o judeu achava que ele não seria salvo, porque a salvação era através do pacto. Outros grupos, por exemplo, que nem frequentavam o templo, os essênios, os de Qumran, inclusive, tinham seu próprio sacerdote para não irem para o templo, porque eles discordavam com o sacerdócio político que era colocado por Roma no templo. Então, não era a guarda da lei que salvava para o judeu, era se submeter a todo o pacto do Antigo Testamento, virar judeu. Aí sim, agora você se tornou filho de Abraão, porque você faz parte do pacto. Então era isso que os judeus estavam impondo aos gentios. É como se eles dissessem: se vocês não se tornarem judeus, cujo selo é a circuncisão, vocês não podem fazer parte da aliança. E por isso Paulo brigou, não é? E a gente viu que o parecer da Assembleia foi de que os gentios não precisavam ser circuncidados, não foi isso? E junto com isso, óbvio, eles não precisavam guardar toda a tradição judaica, eles não precisavam se tornar judaicos ou judeus para serem salvos. Apenas o que nós vimos na semana passada, se guardar da carne sacrificada a ídolos, que era uma questão de idolatria, né? Do sangue, porque os judeus que congregavam com eles não se sentariam nunca na mesa com eles, de animais sufocados pelo mesmo motivo, e da imoralidade sexual, que eram elementos do culto pagão daquele tempo. Então Paulo pega a carta redigida pelos apóstolos, como havia sido orientado no concílio que nós vimos, e parte para a Galácia para levar essa carta às igrejas. Inclusive o texto diz que a carta é muito bem recebida e com muita alegria, né? Pelo fato de que os apóstolos concluíram junto à Assembleia naquela igreja que os gentios não precisavam de se submeter a esse fardo tão pesado. Só que agora no capítulo 16 você se depara com uma questão. Depois da separação de Barnabé e Paulo, texto que nós vimos semana passada, diz o texto que Paulo vai voltar em Listra, junto com Silvano, não é? Que é a dupla que ficou ali, Barnabé e Marcos, João Marcos, foram para uma direção, e Paulo e Silvano para outra. Diz o texto para a gente, o Lucas vai salientar aqui, a pessoa de Timóteo, que vai fazer parte do time agora, que quando ele chega em Derbe, em Listra é aquela cidade que ele foi apedrejado, né? Nós lembramos de quando nós vimos esse texto. Ele encontra um rapaz chamado Timóteo, diz no texto, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Se você for ler 2 Timóteo, capítulo 1, você vai ver que tanto a avó quanto a mãe de Timóteo, Eunice e Lloyd, elas eram judias. Mas o casamento havia se dado com um grego. E por conta disso, provavelmente, dizem alguns estudiosos, o pai não permitiu a circuncisão de Timóteo. Por quê? Para você ser judeu, do ponto de vista genético, né? Você precisava ser ou filho de pai e mãe judia, ou filho de mãe judia, e o pai não interessava. Se você nascesse de uma mulher judia, você era considerado judeu, por descendência. Por quê? Porque se fosse homem judeu e mulher gentia, não se teria certeza se o filho era dele. Essa era a mentalidade. Como é que nós vamos saber que ele é teu filho? Pode ser filho de outro. Mas se a mulher fosse judia e o pai gentio, não havia dúvida de que a criança havia nascido
de um útero judeu. Então, Timóteo é esse segundo caso. A mãe é judia, mas o pai não é, e por isso ele era visto como um impuro, como um judeu infiel, porque não havia se submetido à circuncisão. E Paulo então vai, depois de ouvir o bom testemunho de Timóteo, como diz o texto, que os irmãos em Listra, versículo 2, e davam bom testemunho dele. Então provavelmente Timóteo se converteu naquela primeira viagem que Paulo foi apedrejado, Nós vimos isso naquele domingo. E então Paulo tem o desejo de levar Timóteo na sua viagem, essa segunda viagem missionária. Mas aí o primeiro paradoxo do texto é, o Paulo que estava brigando para que os gentios não fossem circuncidados, vai ser quem vai circuncidar Timóteo. O Chico até me perguntou ontem, o Paulo não era contra a circuncisão, não é? Então o que será que está acontecendo aqui? Porque o texto diz assim no versículo 3, Paulo queria que ele o acompanhasse, tomou então e o circuncidou. Por causa do quê? Dos judeus que viviam na região. Então a pergunta que a gente faz é, será que Paulo cedeu para os judaizantes? Será que Paulo começou a temê-los, Será que Paulo realmente viu que eles tinham razão? Ou será que há um outro motivo? Interessantemente, se a gente for ler a Epístola de Paulo aos Gálatas, que narra o episódio do desentendimento, quando a gente estudou o problema do embate, eu citei Gálatas, nós até lemos. Quando houve o problema do desentendimento, dos judaizantes quererem que os gentios se circuncidassem, eles queriam que Tito se circuncidasse. Você pode ler isso em Gálatas capítulo 2. Eles vão querer que Tito fosse circuncidado. E Paulo vai ser resistente até o final e vai dizer, não permitir que Tito fosse circuncidado. E como é que agora ele circuncida Timóteo? Alguns estudiosos vão dizer que Paulo era muito inconsistente nas suas decisões. Outros vão dizer que ele se contradizia. Mas a maioria vai dizer o seguinte, que Tito era gentio, completamente gentio. Ele não era filho de judeu, em nenhuma instância. Então Paulo não permite a circuncisão dele. Mas Timóteo era judeu, embora não tivesse sido circuncidado. Então, já que ele era judeu, Paulo iria circuncidá-lo para que não houvesse problema no evangelismo dos judeus, já que ele iria fazer parte do grupo. Então, perceba isso aqui, há controvérsia, há disputa, o embate, isso vai ser levado para Jerusalém. Paulo e Barnabé vai ser resistente, não devemos impor tal jugo aos nossos irmãos gentios, não vai permitir que Tito seja circuncidado, vai escrever uma epístola inteira, que é a dos Gálatas, sobre circuncisão, como sendo algo inapropriado para a salvação, mas aqui ele decide circuncidar Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era judeu, essa era a identidade judaica. E Paulo sabia que a circuncisão não era para salvação, era só uma questão de identidade nacional, essa era a marca. E se eles queriam se aproximar dos judeus, como a estratégia sempre era, em chegando na cidade procurar uma sinagoga, não é isso? E a partir da sinagoga eles expunham os profetas, e através dos profetas mostravam que Jesus era o Messias. Se Timóteo não fosse circuncidado, ele não poderia sequer entrar na sinagoga. Ele seria visto realmente como alguém que não era digno de crédito. Por isso Paulo decide circuncidá-lo por pura estratégia de evangelismo. Todo mundo entendeu? Estratégia pura. É como se ele dissesse assim, Timóteo, você vai com a gente, você é um cara que goza do testemunho, todo mundo fala, você é crente, eu sei, tua mãe te ensinou os caminhos das escrituras, é como ele fala na carta em 2 Timóteo. Mas se a gente quer ser eficaz no nosso evangelismo, você vai ter que passar por uma circuncisão. Você vai ter que ser realmente um representante do judaísmo, convertido ao cristianismo. E aí Timóteo se submete, então o próprio Paulo o circuncida. O que isso quer dizer para a gente, meu amigo? E o texto é óbvio quando, citando um outro texto, Paulo vai dizer que me fiz de judeu para com os judeus, me fiz de gentio para com os gentios, a fim de ganhar todos para Cristo. Não é isso?
Porque Paulo sabe que a circuncisão não é para salvação. Ele sabe que aquilo não é sacro mais. Que a salvação é só através de Jesus. Que a salvação é só através da graça. Então aquilo não seria importante a ponto de ser motivo dele brigar para que não circuncidassem Timóteo, já que isso levaria uma dificuldade para a evangelização dos judeus. E eu penso que nós devemos aprender com o que está acontecendo aqui, a termos essa maleabilidade em coisas que não são primárias na salvação, em coisas que não são pertencentes ao conjunto de ensinos que nós entendemos ser para a salvação, que são inegociáveis. O que é secundário pode ser maleável, se isso servir para a aproximação de outras pessoas com o fim de ganhá-los para Cristo. Um exemplo, sua roupa. Aqui nem tanto, né? Mas eu sou de uma realidade, há muitos anos atrás, quando me converti, que a pessoa se convertia, botava um blusãozinho de botão, né? Calça de tergal e sapato. Não era isso? Passava assim, todo mundo conhecia, né? Andava calça largada, camiseta, tênis, all-star, botou uma roupinha toda assim, começou a andar e virou crente. Não é isso? E virou crente. E esse movimento, embora fosse ingênuo, não é? Afastava as pessoas que não eram crentes. Gerava um empecilho. Eu estou dando um exemplo besta aqui, né? A maneira como a pessoa se vestia era um impedimento para ele se aproximar de outros que não se vestiam dessa forma. E aquilo não era sacro, não é? Aquilo não era sequer bíblico. Era, óbvio, eu não estou falando aqui de roupas impróprias, né? Mas do estilo mesmo. Quantas vezes a gente não viu, por exemplo, eu conheço pessoas do Rio de Janeiro que são envolvidas com evangelismo de motoqueiros, grupos de motoqueiros, né? Eles saem juntos, viajam juntos, aquele monte de gente com aquelas roupas, né? Aquelas jaquetas de couro, de moto Harley Davidson, barbudão, lenço na cabeça, todo tatuado, fazem um churrasco deles, convidam as bandas de rock. Vai você com a tua roupinha de tergal tentar evangelizar esses caras. Você não pertence ao grupo. É óbvio, eles vão identificar isso muito rápido. Pode até ser que você consiga, mas atingi-los de maneira mais eficaz vai ser bem difícil. E aí o que acontece? Existem cristãos que se vestem igual, que também têm moto, que viajam com eles e que têm acesso porque entendem que a vestimenta é uma questão de usos e costumes. Não uma questão sacra, não uma questão pertinente à salvação que não pode ser negociado. E já que você entendeu o ponto, eu penso que nós, por muitas vezes, sacralizamos aquilo que não é sacro, transformamos em santo aquilo que não é santo. Começamos a viver em uma bolha cristã, evangélica, que faz com que a gente se afaste das pessoas ao invés de acessá-los. Por isso que o que Paulo está fazendo aqui é usando ferramentas para criar vínculo, para que ele possa falar de Cristo para todos. Entenderam isso? Então, antes da gente começar, né, como eu já escutei, isso é música de crente? Eu me converti ouvindo metal, mano, cristão. Eu já contei essa história, né? Os cabeludos que se reuniam lá para ouvir metal, eu conheci, fui lá. Em determinado momento o cara sacou uma Bíblia. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Bíblia? Os cabeludos cheios de tatuagem lá, com guitarra e tal, tocando. Eu estranhei aquilo, eu falei, meu, que esquisito. Que seita é essa aqui, né? Que seita é essa aqui? E o cara leu um texto bíblico, falou uma coisinha lá, nem foi nada demais, eu nem me lembro o que ele falou, eu sei que foi bem curto, mas não entendi muita coisa, né? Na primeira foi assim, na segunda foi assim, na 10ª vez eu tinha sido evangelizado, cara. Na 10ª vez eu tinha, não sei se foi a 10ª, né? Tô jogando aqui com os números. Mas eu escutei bastante. Mas qual era a liga? O que nos unia? Eu me sentia em casa, eu me sentia parecido com eles. Eu não estava sendo visto como quem olha de cima, porque eu sou santo, separado, escolhido, e ele é um pecador fuleira, né? Pecador terrível. Aí eu nem me aproximo, né? Ainda fala de Jesus e fala assim, ó, tu vai pro inferno, né?
Olha o que Paulo está falando. Paulo está submetendo Timóteo à circuncisão para que eles pudessem acessar os judeus. Por isso, nesse primeiro momento, eu resolvo esse paradoxo dizendo para você que nós precisamos criar vínculos com as pessoas. Parar de viver no nosso mundinho eclesiástico. Ai, só ouço música evangélica. E a gente acha que isso é coisa de crente. Só ouvir música evangélica é como se isso trouxesse santidade para a vida da gente. Eu vou ser aqui, quem sabe, exagerado um pouco, mas pode ser que eu erre por pouco também. 90% desses cantores nem crentes são. E digo porque toquei e vivi nessa realidade. A maioria nem crente é. Faz pelo dinheiro, pelo recurso. O Instagram está cheio disso. Gente que fabrica espiritualidade e a gente acha que aquilo ali produz na gente alguma coisa especial. Pode ser, existem realmente louvores magníficos, né? Músicas lindas, mas a gente precisa sair dessa redoma que realmente impede a gente de se aproximar das pessoas com o intuito de ganhá-los para Cristo. Eu não estou falando para você sair daqui e virar motoqueiro Harley Davidson, sendo que você é terrível com moto, pode cair inclusive. Não é isso. Mas a gente conhece pessoas no trabalho, na faculdade, na escola, vizinhos, que a gente não se mistura porque acha que eles são piores do que nós. E se todo mundo pensar, vai chegar a essa conclusão. É o vizinho que tem o Rottweiler e não prende, como é lá onde eu moro, né? E eu fico logo irritado, não quero nem chegar perto, né? É o vizinho que escuta música alta e você acha que você escuta pagode, isso aí vai pro inferno, né? Que seja, buscar vínculos, aproximação com o objetivo de ganhá-los para Cristo, esquecer aquilo que não é sacro. Quer consumir produtos evangélicos, roupas evangélicas, beleza, não é sobre isso. É sobre a gente entender que em determinados momentos nós vamos ter que abrir mão disso por uma estratégia para ganhá-los. A gente precisa entender, senão a gente vai viver nesse grupinho a vida inteira aqui, que não fala com ninguém, vai virar aquele tipo de alienígena, que quando anda na rua aí, como você já deve ter visto alguns com uma roupa até lá, né, que não corta o cabelo, sovaco todo cabeludo, já viu as mulheres assim? Somos evangélicos. Aquilo aí não se aproxima de ninguém, mano, aquilo assusta as pessoas. Mas olha o que Paulo está fazendo. Será que Paulo ia concordar com isso? Não, anda assim. Tá bonito, né? Anda desse jeito aí, que você vai arrebentar, vai ganhar todo mundo para Jesus, né? É óbvio que não vai, né? Então a estratégia de Paulo é realmente abrir mão de algumas coisas, inclusive do seu posicionamento quanto aos gentios, para que Timóteo fosse usado também na sua estratégia de evangelismo a todas as nações, né? A começar pela sinagoga. Amém? Amém. Tá muito chocado, não? Ô pastor, vou parar de ouvir música evangélica. Não é para parar, eu não falei isso. Não falei isso. Mas vai haver momentos que não vai dar para você trocar a música dos outros, não só porque você está lá. Acabou o pagode, agora aqui é só Chile Carvalhais. Quem escuta Chile Carvalhais ainda aqui? Essa é das antigas, essa é das antigas. Pois então, segundo paradoxo, né? À medida em que eles passavam pelas cidades, eles estavam nas igrejas levar as cartas, né? Essa era a estratégia de Paulo para essa segunda viagem. As cidades que eles evangelizaram, eles iriam visitá-las, né? Na verdade revisitá-las, e levar a carta do concílio. Então, eles vão, no versículo 4, né, passar por cidades, entregavam aos irmãos a decisão, diz o texto, que foi decidido pelos apóstolos e presbíteros. E aí diz o versículo 5 que dessa forma as igrejas eram firmadas na fé. Então, a carta fortalecia, elas se sentiam fazendo parte da comunidade cristã judaica, né? Era judeu e cristão comungando da mesma coisa. Inclusive nós vimos isso, os gentios cederam, né, a sua alimentação, como carne que eles comiam. Carne de animal sufocado é aquele animal que não era sangrado, né? A gente viu isso no domingo retrasado. Os judeus sangravam o animal, tiravam todo o sangue, porque para ele era impuro. E ainda que não fosse visto como impuro do ponto de vista cristão agora, eles não comeriam aquilo, desde de criança criado dessa forma, eles não comeriam. E os gentios até nisso cederam, né? Para que realmente pudesse haver comunhão na igreja entre esses dois grupos étnicos tão distantes e distintos, né? E aí, olha só como o texto é interessante.
eles atravessaram a região frígio-gálata. Por quê? Eles vêm com o intuito de entregar as cartas, mas Paulo começa a olhar para a Ásia com o desejo de evangelizar a Ásia. O que está acontecendo aqui é, e agora? Entregamos as cartas. Cara, a gente vai para a Ásia agora, Turquia, né? Vamos entrar na Ásia e a gente vai começar todo um trabalho de evangelismo. Chegar na sinagoga, agora são 3 judeus ali, né? Paulo, Silvano e Timóteo, e fazer o que eles faziam, expor as escrituras e mostrar que Jesus era o Messias e plantar as igrejas. Pô, lindo, né? Você chegar aqui, pastor, tô com um desejo, né, de começar uma igreja ali, Doutor Pedrinho. Pô, que bonito, né? A gente vai logo, caramba, que legal. Ah, eu tô com uma igreja de iniciar, vontade de iniciar uma igreja ali em Rio dos Cedros. Pô, que bonito, né? Mas não é isso que está acontecendo aqui, não. Porque eles têm o desejo de ir para a Ásia, mas o que o texto diz para a gente? Foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Bah, segundo paradoxo. O Espírito Santo agora impede as pessoas de evangelizar? Sim, é o que o texto diz, não é? Mas espera aí, tem alguma coisa errada. Vamos continuar lendo. Diz no versículo 7 que quando eles mudaram a rota, né? Pô, se você perguntar como é que o Espírito Santo impediu eles de evangelizarem, eu não sei te responder, porque o texto não fala. Alguns vão dizer, é possível que tenha havido uma profecia, é possível que Paulo estivesse adoentado, porque ele vai falar na sua epístola aos Gálatas que foi realmente acometido por uma doença, e seria uma provável explicação para Lucas se juntar ao grupo, já que Lucas é médico, mas nós não sabemos, isso é fruto de especulação. Como também poderia ser uma convicção interna, perceberam, estavam sensíveis ao direcionamento de Deus e fizeram a leitura segundo a sua compreensão. O fato é que o Espírito Santo os impede de pregar a palavra na Ásia, versículo 6, e no versículo 7, quando eles chegam a Mísia, tentaram ir para Bitínia. Mas o que diz o texto? O Espírito de Jesus, que é o mesmo Espírito Santo aqui, não permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. Então, Paulo tenta ir para a Ásia, é impedido pelo Espírito Santo, muda a rota, é impedido de novo pelo Espírito de Jesus, e aí eles param no porto de Troade para entender o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, a parada em Troade, vai dizer o texto para a gente, versículo 9, enquanto eles dormem, é provável que de noite, Paulo tem uma visão de um varão, um rapaz, que no sonho diz para ele, vem nos evangelizar. Olha como está escrito aqui, versículo 9, Paulo teve uma visão nela, em pé um homem da Macedônia. Macedônia é o norte da Grécia, tá? É a Europa aqui, que era área desconhecida ainda para eles, eles não evangelizaram nada na Europa. Então, no sonho o varão macedônio diz, desce para a Macedônia e ajuda-nos, não é esse o sonho? E aí eles vão partir para a Macedônia. Então você percebe que o Espírito Santo não queria que eles evangelizassem na Ásia, mas queria que eles evangelizassem na Grécia. O Espírito Santo não queria que eles fossem para a Ásia, mas queria que eles fossem para a Grécia. E como é que a gente explica isso? A gente pode deixar um pouquinho para o final para entender o que está acontecendo aqui, mas eu vou dizer para você o seguinte: se nós tivermos olhos espirituais, usarmos as lentes da espiritualidade, nós vamos perceber que o Espírito Santo é quem comanda o reino de Deus. Que a vontade de Deus ela é específica em muitos momentos da trajetória cristã, se não em todos os momentos da trajetória cristã. E o reino de Deus não precisa de boas ideias, de novas ideias. O reino de Deus precisa de pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. Inclusive quando ele disser não. Inclusive quando ele disser não. Porque a gente pensa muitas vezes que só porque o que nós temos em mente tem a ver com o Evangelho, tem a ver com a Palavra de Deus, tem a ver com uma boa causa, tem a ver com um bom propósito, que agora é só entregar o plano e Deus carimba e a gente faz.
Mas é isso que o texto está dizendo aqui? Não! O texto está dizendo que eles são impedidos, porque a vontade de Deus era outra, era diferente. E aí a gente precisa ficar atento para realmente buscar com sinceridade, buscar com genuinidade, buscar com verdade, para onde Deus quer nos levar, para onde Deus quer nos conduzir, que nem tudo que nós projetamos enquanto sendo a vontade de Deus o é. Precisa haver realmente o desejo incessante, o desejo honesto e sincero de saber o que Deus quer para nós. E muitas vezes as boas ideias e muitas vezes os bons projetos estão indo completamente contrário, na direção contrária do que Deus deseja. Parou para pensar nisso? Quantas e quantas vezes a gente não ora, Deus abençoa essa coisa que eu quero fazer, abençoa esse projeto que eu tenho em mente. Aqui no final eu acho que até vai ser legal para você, Deus. Deixa eu contribuir aqui. Se você me ajudar nisso aqui, eu posso, né? Ali, isso aqui vai ser legal para o reino de Deus. Quem nunca fez isso, gente? Eu faço isso. Deus, estou com uma ideia aí, vai arrebentar. E Deus aqui, pô, nem me perguntou, cara, se é isso que eu quero. Porque como a gente viu semana passada, decisões erradas podem gerar problemas gravíssimos. Porque falta realmente a sensibilidade para entender quando Deus não quer que nós façamos algo. Olha Paulo, gente, ele poderia insistir, não estão conseguindo chegar na Ásia. Ele poderia, se ele tivesse cego espiritualmente aqui, ele poderia, é o inimigo, né? Está tentando nos impedir, está botando barreira, mas nós vamos prevalecer, né? Vai com aquele positivismo, vai dar tudo certo, Deus está conosco, e vai tentando fazer algo que não é para ser feito. Porque o plano de Deus era em outra direção. Se no primeiro momento eu falei que você tem que criar elos, vínculos com as pessoas, né, para se aproximar, no segundo momento eu vou dizer para você, é necessário discernimento do Espírito Santo para saber quando dizer a coisa certa na hora certa. Vamos fazer um evangelismo na rua. Parece bom, né? Mas será que é isso que Deus quer nesse momento? A Ásia vai ser evangelizada. Se você pegar Apocalipse capítulo 2, as 7 cartas são todas igrejas da Ásia. Vai ser evangelizada, mas não nessa viagem, em outra. Porque Deus tem uma vontade específica para os seus e principalmente para o seu reino. O que a gente precisa fazer? Desenvolver olhos espirituais, percepção, sabe? Sutileza, fazer a leitura. Eu acho que a gente é muito, como falei no início, preto no branco. A gente faz uma leitura muito dura das coisas, muito engessada das coisas. Isso é isso, aquilo é aquilo. A gente não tem perspicácia, não está com um coração sincero, refinado, no sentido de entender o que Deus está fazendo. Vocês já pararam para fazer isso? Começar, já falei isso algumas vezes, olhar de trás assim, olhar para as situações, dar um passo para trás, deixar de reagir a tudo de maneira A e B, X e Y, dar um passo para trás e começar a fazer a leitura das coisas e fazer a pergunta: o que Deus está querendo de mim? Essa é a pergunta. Porque o Espírito Santo poderia ter revelado antes, né? Nem precisar perder viagem aqui, porque eles iam procurando embarcação, né? Isso não era simples. O Espírito Santo poderia ter revelado antes: não, nessa segunda viagem quero que você vá para Grécia. Poderia, não é? Mas por que ele não faz? Porque ele quer que nós dependamos dele. Ele quer que nós estejamos a perguntar, interessados em ouvir qual o direcionamento do Espírito Santo em nossa vida. Isso não é um estilo de vida passivo espiritual, que a gente fica, estou esperando Deus revelar. É o desejo de conhecer o que Deus quer. É o desejo de conhecer qual a direção tomar. E isso requer, como dizia o filósofo, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Ore, busque a Deus, leia a sua palavra, comungue, deseje, pergunte: Senhor, qual o direcionamento que o Senhor quer para a minha vida? Amém? Amém. Faz sentido, né? O apóstolo Paulo está sendo impedido pelo Espírito Santo de evangelizar. Por quê? Porque a vontade dele era outra. E qual era a vontade dele?
Versículo 9 vai dizer, né, como citei aqui, ele vai ter um sonho, e nesse sonho um varão, né, macedônio, então um varão grego, um rapaz grego, vai aparecer nessa visão, nesse sonho dele, e vai dizer: desce para Macedônia e nos ajuda, não é? Então, o texto diz que Paulo, quando acordou, reuniu a comitiva, né? E vamos deliberar se esse sonho é verdade, se não é verdade, se está certo, se é mesmo para lá. É isso que o texto diz? Vamos ficar aqui em Troia de mais uma semana, olhando. É isso que o texto diz? O que o texto diz? Que eles imediatamente partiram para Macedônia. Não é isso? Em algumas versões vai estar assim, ó, e quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia. A palavra no grego é eutheos, é imediatamente mesmo, inclusive a mesma palavra usada quando Jesus manda os discípulos jogarem a rede, né? Que eles não tinham pego nada, eles jogam a rede, e quando eles trazem os peixes, eles ficam lá assustados com o milagre, e Jesus chama eles para serem pescadores de homens, é a mesma palavra, eutheos, e imediatamente eles largaram as redes. Paulo tem o sonho aqui, e quando ele acorda, imediatamente ele parte para a Grécia. O que isso significa, gente? Eu vou dizer para você que existe um time no reino de Deus. Tem um time. Deus conhece as engrenagens. Ele conhece o tempo das coisas e o momento exato de tomar uma decisão segundo a sua vontade. E o que acontece? Se a gente fica muito contemplativo, embora eu tenha dito que é importante a gente ter uma percepção para entender qual a vontade de Deus, uma vez entendida a vontade de Deus, nós precisamos de urgência, de time, senão a gente perde a oportunidade. Eu posso avançar um pouquinho aqui no texto, embora esse seja texto para a semana que vem, não é? Mas quando ele chegar em Filipos, ele vai encontrar um bando de mulheres na beira do rio. Nem sinagoga tinha, não tinha o varão também não encontrou o varão. Paulo estava, tem que achar aquele cara do sonho. Não tinha o cara do sonho. Tinha um bando de mulheres fazendo ali uma reunião na beira do rio. E aí não se evangelizava mulheres. Eles não evangelizavam mulheres, eles evangelizavam homens na sinagoga. E aí Paulo fica olhando para aquilo e pensa: eu vou falar de Jesus para essas mulheres. E aí uma mulher só se converte, Lídia. Uma! E aí você vai pensar, pô, tudo isso, o Espírito Santo impede os caras, os caras ficam zanzando igual uns doidos, pegando navio para lá e para cá, não conseguem ir para lugar nenhum. De repente, ele tem um sonho, faz o cara sair correndo, pegar uma embarcação, partir para a Grécia, chega em Filipos, não tem sinagoga, não tem varão do sonho. E aí ele vai para a beira do rio procurando um grupo de judeus ali, porque quando não tinha sinagoga era no rio que eles se reuniam. E ele decide falar para umas mulheres. Eu vou falar para essas mulheres aqui, não tem ninguém para falar. Então. E aí Lídia se converte. E na casa de Lídia vai nascer a igreja dos Filipenses. A primeira igreja na Europa, o berço da Europa. Inclusive, acho que nem vou poder pregar o sermão semana que vem, eu estou adiantando tudo. É a igreja que cuida de Paulo na sua prisão. Ele vai chegar a dizer: vocês foram os únicos que cuidaram de mim na minha prisão. Entende isso? O time é tudo, cara. Vai parecer que é pequeno, vai parecer que não tem importância, vai parecer que não é possível, isso aqui não... Eu quero encontrar uma sinagoga enorme, né? Para falar para a multidão. É uma pessoinha ali que nem era relevante. Mas olha o que o Espírito Santo estava fazendo. Através de Lídia, a Europa vai ser evangelizada. Eu estou falando de Europa, estou falando do mundo como era conhecido no mundo antigo. Por causa de uma decisão construída em cima de um coração desejoso de conhecer o direcionamento de Deus para a vida de Paulo. A gente não sabe, a gente não tem a menor ideia, e pode ser que nos nossos projetos estão grandes coisas, né?
grandes púlpitos, grandes igrejas, mega church, né? E o que Deus quer fazer é algo pequenininho no primeiro momento. Porque Jesus vai dizer que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Pequena, no primeiro momento. Mas quando cresce, é a maior das árvores. Desenvolvamos um coração sensível ao que Deus deseja fazer através de nós, criando um vínculo com a vida das pessoas, desejando incessantemente querer saber qual o direcionamento do Espírito Santo e tomando a decisão certa, uma vez entendendo o que Deus quer de nós. Amém?